Olá, boa noite, graça e paz. Como é bom vir à casa de Deus e vir à casa de Deus, mesmo tempo vazio. Estamos em poucas pessoas aqui. Poder vir à igreja, vir a esse lugar, a igreja física, não? Mas ela, mesmo sabendo que são só paredes, ela nos traz um sentimento tão bom de estar aqui. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos permita em breve ver essas cadeiras cheias e todos vocês que estão aí nos seus lares em casa aqui conosco. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Nós leremos o verso 54 ao verso 62. Lucas 22, 64 a 62. A palavra de Deus diz assim: Então, prendendo, o levaram, introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando, disse: Esse também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também esse verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Pai querido, obrigado por essa palavra que nós lemos. De fato, ministra os nossos corações agora em nome de Jesus. Amém. Amados, estamos a alguns dias da Páscoa, a semana que antecede a crucificação de Jesus Cristo, a sua crucificação, a sua morte, a sua ressurreição. E a palavra de hoje quer de certa forma, trazer reflexões que envolvem esse momento, ou o prenúncio desse momento, conforme o texto que nós lemos. Quando Jesus, depois de preso, Jesus já havia sido preso, já havia sido entregue por Judas, agora é negado por Pedro. Esse texto, quando lido no Evangelho de Marcos, nós vemos que Marcos omite, ou na verdade que Lucas omite, que todos os outros discípulos haviam abandonado a Jesus como Marcos o faz. Lucas prefere fixar os olhos em Pedro. Diz que Pedro, então, nega o próprio Cristo. Dizer que Pedro nega o próprio Cristo, de fato, não é novidade, mas esse texto nos traz algumas reflexões que estão intrínsecas aos fatos das palavras, muito importantes. Nós vemos aqui um homem que decide não se comprometer. Nós vemos um Pedro que, olhando a situação de Jesus, olhando o que Jesus estava passando, olhando Jesus Pedro, olhando as pessoas blasfemando o seu nome, olhando Jesus sofrendo, o texto diz que ele de longe, ele olhava o próprio Cristo, de longe ele prefere não se comprometer. Ele inclusive bola um plano. Ele, procurando um pouco de segurança, vê um grupo de pessoas que estavam se aquecendo perto de uma fogueira, estava frio, e ele vai em direção à roda dos escarnecedores. E ele lá então resolve se proteger, pensando que ali sentiria a paz que procurava, o alívio que procurava daquele turbilhão de sentimentos que passavam no seu coração. Ele então senta aquela roda, e naquela roda ele começa a negar o nome de Jesus Cristo. Nós vemos um homem que representa um pouco daquilo que nós somos. Mais uma vez, a vida de Pedro parece imitar a nossa, ou a nossa parece imitar a de Pedro.
um homem todo colérico, com muita vontade de dizer que jamais negaria o Senhor. Aqui se vê solitário, mesmo em meio a um grupo daqueles que não representavam ou não representava. Vemos um homem disposto a negar a Cristo para que não sofresse como Cristo estava para sofrer, para que não fosse perseguido. Pedro se assusta com as palavras de uma mulher. Isso é interessante, porque quando Pedro estava ali assentado, procurando se defender, procurando negar, procurando não se envolver, não são as palavras de Herodes que o entrega, não são as palavras de Pilatos, não são as palavras de um governador, de um imperador, são as palavras de uma criada, são as palavras de uma serva, que olha para aquele homem então e diz: eu te conheço, você é galileu, você estava com Jesus. É interessante que quando nós estamos em pecado, quando nós estamos assim, fazendo o que não devemos, até o mais simples sussurro de alguém, o vento, a palavra de alguém que para nós não nos causaria medo em situações normais, ela nos assusta. Pedro estava assustado, Pedro foi identificado. Foi identificado pelo sotaque que tinha. Um daqueles homens diz: você é galileu. O Evangelho de Mateus vai nos dizer que ele tem as palavras, o jeito de falar de Pedro entregava de onde ele era. Você estava com Jesus, você era um desses. Você é dos discípulos, é um dos discípulos. Bom, aqui eu vejo um homem parecido conosco, um homem que não queria se comprometer. Mas eu não quero focar necessariamente em Pedro, mas o que Jesus faz com Pedro. O texto que nós lemos, o verso 61, vai dizer: então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera. A palavra do Senhor que Pedro lembra, e ela é colocada aqui, que ele o negaria 3 vezes, nós voltamos um pouco no texto sagrado, no capítulo 22, a partir do verso 31, e nós vemos então que palavras fortes. Simão, capítulo 22, verso 31. Simão, Simão, e aqui quer dizer um pouco de intimidade. Eis que Satanás vos conclamou para vos pendeirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. O verso 31 é incrível. Simão, 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 eu te conheço, Simão, e sabe que Satanás vos conclamou, vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti. É como se Satanás tivesse chegado a Jesus e dissesse: eu quero a Pedro. É como se Jesus dissesse a Pedro: Pedro, Satanás pediu você. E a gente sabe muito bem que Satanás não pode fazer nada conosco sem a permissão de Cristo. Então Satanás procura a Jesus, e isso o texto nos diz, e diz: Jesus, eu quero a Pedro, é esse homem que eu quero, eu tenho um plano para acabar com a vida dele. E Jesus então diz: eu, porém, roguei por ti. Então quando Pedro, e no silêncio do olhar de Jesus, Pedro tem um dos maiores sermões da sua vida. Jesus, sem dizer uma palavra, quando nós voltamos ao capítulo 22, lá no verso 61, nós vemos que Jesus olha para Pedro e, sem dizer uma palavra, Pedro escondido que estava dentro de uma casa, entrementes à porta ou a uma janela, ele vê Jesus passando, Jesus fita-o, Jesus olha-o, e sem dizer uma palavra, Pedro ouve um dos maiores sermões da sua vida. Lembra então da sua incapacidade, da sua insuficiência. Pedro é levado a pensar o quão falho ele era, o quanto as suas promessas não valiam nada, o quanto ele prometeu e não cumpriu. Pedro foi levado a pensar que Satanás tinha um plano para a vida dele, e talvez ele, dando brecha a Satanás, estava sendo levado ao abismo. Pedro então ouve algo dentro do seu coração, sem que Jesus dissesse uma palavra.
Pedro, você é sujo. Pedro, você não cumpre as suas promessas. Pedro, lembra do que eu te disse. Pedro, você me negará 3 vezes. Pedro, olha para você. Eu acho que Pedro, e volto aqui a afirmar, é um pouco parecido conosco. Nós batemos no peito, nós gostamos de dizer que nós somos bons servos do Senhor. Nós gostamos de dizer, nós gostamos de dar conselhos, e nós precisamos fazer isso. Mas quando a soberba toma conta do nosso coração, ela precede a ruína. E nesse momento Jesus lembra a Pedro, Pedro, lembra de quem você é, lembra que você é humano, lembra que você precisa de mim, Pedro. Lembra que as suas promessas sem mim não valem nada. Pedro, olha para mim. Pedro, olha para mim. E é interessante que esse era um prato cheio para que Jesus, então, na sua divindade, talvez chicoteasse a Pedro. É interessante que algumas passagens parece que criam um ambiente muito pronto, muito propício para uma grande admoestação, para uma grande humilhação. Mas não é isso que Jesus faz. E não é o que Jesus faz em outros momentos, em outras passagens. Aqui um prato cheio para uma boa chicotada divina. No entanto, o olhar de Jesus não era punitivo a Pedro. O olhar de Jesus parecia dizer: Pedro, eu te amo. Pedro, apesar de você, Pedro, apesar das suas promessas, apesar das coisas que você faz, apesar de tantas coisas que você já disse, Pedro, apesar de você, eu te amo. E eu não te amo porque você merece, eu te amo porque o meu Pai te amou primeiro, eu te amo porque eu escolhi te amar. Essa é a grande lição que Jesus dá para Pedro. Pedro, eu te amo, apesar de quem você é. Eu volto a dizer que nós vivemos talvez um momento muito ruim da nossa igreja, da nossa trajetória. Pessoas que não se comprometem, pessoas que ficam de longe, como Pedro fez. Pessoas que escolheram viver um evangelho onde são justos aos seus próprios olhos. Um evangelho estranho, em que tem os seus afazeres, tem as suas tarefas, mas não se comprometem, não estão dispostas a sofrer o que Jesus sofreu, não estão dispostas a serem reconhecidas como um daqueles, porque se forem reconhecidas, talvez apanhem como Jesus apanhou. Essas pessoas como Pedro, talvez esperem uma grande chicotada de Deus, mas Deus, assim como fez com Pedro, faz conosco essa noite, faz com você, se esse for o seu caso. Jesus olha para você. Jesus olha para Pedro e o ama. Assim como fez, talvez, como o jovem rico. Eu quero voltar um pouco, agora ao Evangelho de Marcos, no capítulo 10. E você já vai entender o que esse amor de Cristo faz com Pedro e que faz com esse jovem. Capítulo 10 do Evangelho de Marcos. A partir do verso 17 vai dizer assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão a um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então, e Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O texto não diz que esse homem não se converteu. O texto não diz que esse homem não mudou de ideia. O texto diz que esse homem ficou contrariado. Ficou entristecido e resolveu sair. Há quem diga que esse homem, no próprio Evangelho de Marcos, apareça outras vezes já convertido. O fato é que nós, com muita facilidade, colocamos o jovem rico no inferno. Mas a Bíblia em nenhum momento faz isso. O que eu quero dizer, o que eu quero mostrar nesse texto é que Jesus, mesmo tendo todo o argumento e toda a capacidade e toda a autoridade para colocar aquele jovem rico no seu lugar, ele simplesmente olha, e ele conhecia o coração daquele jovem, ele olha para aquele homem e o ama. E é o que Jesus faz com Pedro.
Só que esse amor que Jesus demonstra e deposita sobre Pedro, e deposita sobre o jovem rico, e especialmente aqui sobre Pedro, faz com que Pedro se constrange a tal ponto que, saindo dali, o texto diz no verso 62, então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Um homem que havia decidido não se comprometer, um homem que decide se esconder à roda dos escarnecedores, um homem que decide se proteger no meio de pessoas que envergonhavam o Evangelho, que eram contra o Evangelho, que eram contra as palavras de Jesus Cristo. Pedro resolve se esconder no meio do mundo. E ali, quando tem um olhar cruzado com o de Cristo, quando Cristo olha para ele, Cristo o ama. E Pedro, então, com o coração constrangido, sai dali, pega as suas coisas, levanta, sai daquela roda, sai daquele lugar e chora. E nós sabemos que nesse caso é um choro de profundo arrependimento. Meus amados, a Páscoa e esse momento aqui, esse momento da passagem bíblica e esse momento agora, essa noite, é um momento de reconciliação. É um momento de reflexão, em que nós somos levados por meio da palavra do Senhor a refletir a que ponto estamos nos comprometendo. É o momento em que somos levados a refletir se estamos sentados a uma roda, buscando segurança, com vergonha das palavras de Jesus, com vergonha de sermos reconhecidos, talvez por medo do prejuízo que isso nos causará. Há muito crente que não se posiciona dentro da sua família, há muito crente que não se posiciona dentro do seu emprego, há muito crente que vive uma vida estranha de crente, que não combina com as Sagradas Escrituras, mas que não decidiu sair, que não decidiu se colocar longe como Pedro. Pedro, em nenhum momento, ele resolve ir embora para longe. A Bíblia diz que ele fica ali por perto, que ele fica querendo saber o que está acontecendo. Ele ainda quer ter um pouco de controle da situação para ver o que vai acontecer com Jesus. Eu acho que nós vivemos um pouco dessa síndrome de Pedro. Muita gente não foi embora da igreja, não desistiu da igreja, não desistiu da fé, mas parece que fica de longe observando o que está acontecendo com a igreja, o que está acontecendo com Jesus, e prefere não se envolver. E quando é confrontado, quando é perguntado, ei, quais são os seus princípios? Você é um destes? Você pensa como este? É verdade que quem é crente, que quem crê na Bíblia acredita nessas coisas, e você então, vivendo uma fé estranha, diz, não é bem assim, eu sou crente, mas eu não acredito nisso, eu sou crente, mas eu não penso assim, eu sou crente, mas eu não estava com ele. E diante então dessa situação, Jesus nos convida essa noite à reconciliação. Jesus convida você à reconciliação. Jesus te olha essa noite, meu querido, e é com um olhar de amor. E é um amor que constrange o coração. É um amor que nos traz em silêncio um grande sermão, que nos faz pensar as palavras que ele disse lá no início do ministério de Pedro. Pedro, cuidado, porque Satanás me pediu a sua vida. E eu a neguei, e eu roguei ao Pai. Pedro, cuidado para você não dar brecha, porque o inimigo tem um plano para acabar com você. Esse é o sermão, essa é a reflexão. É tempo de reconciliação. A Páscoa é um convite a se comprometer, a não olhar de longe. A Páscoa é um convite a se levantar da roda dos escarnecedores e chorar por seus pecados. Agora eu quero continuar um pouco essa história, porque depois que Pedro passa por tudo isso, que ele sai a chorar, a próxima vez que ele vai aparecer é o momento então em que Jesus, já ressurreto, aparece às mulheres, e as mulheres faz um pedido. E eu quero então voltar agora ao livro de Marcos, no capítulo 16. Ele traz com um pouco mais de detalhes essa situação. Marcos 16, do verso 1 ao verso 8, diz assim o texto. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo, como era de costume, né?
E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Entendemos que era um grande anjo do Senhor naquele túmulo. Vede o lugar onde o tinha posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombração e de medo. Nada disseram a ninguém. Esse texto é incrível. Esse texto nos faz voltar ao capítulo 22 do Evangelho de Lucas. Quando nós lemos esse texto no Evangelho de João, no capítulo 20, nós vemos que Jesus aparece a Maria e diz para Maria ir imediatamente a presença de Pedro também. E ela indo à presença de Pedro, nós vemos que no final desse trecho do capítulo 20 do Evangelho de João, nós vemos que Jesus diz que era necessário que ele aparecesse a Pedro e a João, porque esses ainda não haviam crido e entendido o Evangelho. E o texto nos diz que, agora voltando ao Evangelho de Marcos, que todos aqueles que entre todos aqueles que deveriam ser avisados, havia um em especial: avisa a Pedro. Eu quero que você fale para Pedro que valeu a pena. Eu quero que você fale para Pedro o que eu ressuscitei. Eu quero que você fale para Pedro isso que você está vendo. Jesus não está mais aqui. Diga a Pedro que tudo aquilo que ele temia passou. Diga a Pedro que Jesus ressuscitou. Mas eu acho também que o que Jesus quis dizer para Pedro, quando chama para ver o túmulo, e é isso que ele vai fazer, porque no Evangelho de João diz que depois que ele é avisado pelas Marias, a primeira coisa que ele faz é sair correndo para ver o túmulo. Eu entendo que a mensagem que Cristo queria lhe dar era aquela que ele já tinha lhe dado no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, a partir do verso 28. Pedro, avisa a Pedro essas palavras que eu vou lhe dizer. Faz com que ele rememore aquilo que eu já disse. Mateus capítulo 10, do verso 28 ao verso 33. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá na terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que estás no céu. Chama Pedro e diz a ele: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temais antes aqueles que podem fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Pedro aprendeu a lição. Esse texto me faz pensar o quanto Jesus não desiste de nós. O quanto Jesus, com o seu olhar, mesmo naquele momento em que estamos esperando uma grande chicotada divina, ele olha para nós e diz: lembra do que eu te disse. Lembra que Satanás me pediu você, mas eu o neguei. Lembra do que eu te disse. Não tema aquele que pode te fazer mal ao corpo. Tema aquele que pode te levar para o céu, pode te salvar o corpo, pode te salvar a alma. Aquele que te encosta no corpo desse mundo não pode te encostar na alma. Tema a mim. Diga a Pedro que eu venci a morte. Diga a Pedro que não me negue. Diga a Pedro que vale a pena. Diga a Pedro para não se envergonhar. Talvez você seja Pedro hoje. Talvez você seja esse que vive o Evangelho de longe.
Talvez você seja esse que decidiu não se comprometer por medo de alguma situação. Talvez você esteja afastado do Senhor. Talvez você viva uma vida cristã nominal. Talvez você seja um evangélico nominal, parecido com qualquer outro que diz crer em Jesus, mas não vive uma vida de compromisso. Pedro, eu vim aqui lhe dizer uma coisa. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Pedro, não se envergonhe do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Como diz o apóstolo Paulo. Eu vou encerrar a mensagem de hoje pedindo para que, em nome de Jesus, você faça uma autocrítica, uma autoanálise. Talvez você, hoje, ou há muito tempo, esteja como filho pródigo já, mas dentro de casa. Talvez você já tenha saído de casa com o coração, apesar de se intitular filho de Deus. Se você é filho de Deus, se você é crente de verdade, se aproxime de Cristo. Não se assente à roda dos escarnecedores, não busque proteção perto da fogueira. Saia dali, vá carregar a cruz, como José de Arimateia faz. Vá caminhar com Cristo, faça como João, que aos pés da cruz permanece fiel. Vá até o fim no sacrifício. Não fique de longe, em nome de Jesus. Olhe e se deixe olhar para Jesus Cristo. Se deixe constranger pelo amor que Ele tem por você. Se entregue. Viva uma vida de fato comprometida em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, nós nos achegamos ao Senhor, querendo, Pai, viver o Evangelho de verdade. Querendo viver o Evangelho de verdade, Pai. Nos perdoa porque, por muitas vezes, vendo o Senhor sendo escarnecido, chacoteado, nós o enxergamos de longe. Nós resolvemos não nos comprometer. Nós resolvemos não nos envolver. Nos perdoa, Pai, porque negamos o Seu nome quando negamos os Seus princípios, quando negamos as Suas verdades. Obrigado, Pai, pelo Teu olhar de amor. Obrigado pelo sermão que o Senhor nos dá no silêncio do Seu olhar. Reconhecemos, Deus, que precisamos de Ti para cumprir as promessas que fazemos. Reconhecemos que precisamos de Ti até para Te dar aquilo que o Senhor nos pede. E Santo Deus, obrigado porque o Senhor não desiste de nós a ponto de dizer: Pedro, chama a Pedro. Eu quero que Pedro veja que vale a pena. Obrigado porque o Senhor nos diz essa noite que vale a pena. O Senhor venceu a morte, o Senhor foi crucificado, morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. Portanto, todas as Suas palavras, todas as Suas promessas são verdadeiras, Pai querido. Obrigado porque quando decidimos viver ao Seu lado, decidimos viver ao lado de alguém que é vencedor, que tem palavras de vida eterna, palavras de poder. Obrigado porque o Senhor nos escolheu. Obrigado, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, eu gostaria de, apesar